Connosco hoje temos o prazer de ter o nosso arcebispo, o Sr. Arcebispo Primaz. Sr. Arcebispo, boa noite. Boa noite. O pastor é sempre bem-vindo à sua casa. E eu gosto de estar no meio das ovelhas também. Muito obrigado. Eu gosto eu gosto do pastor perto de mim. Bem, gostamos uns dos outros. Estamos a chegar ao final do ano da fé. Este ano, que abriu em 11 de outubro de 2011, por decisão do Papa Bento XVI, com um documento notável, a Porta da Fé, foi um ano de muitas novidades. Primeiro, a convocação do Ano da Fé para celebrar os 50 anos da abertura do Concílio do Vaticano. O segundo Concílio do Vaticano, dizendo exatamente. Depois foi termos mudado de Papa e passarmos a ter o Papa Emérito, que nunca tinha acontecido, penso eu, na história da Igreja. Depois, aquilo que já é uma tradição, o plano pastoral da Diocese de Braga, que apela à fé celebrada, na continuação do ano anterior, a fé professada. Isto é, nós temos um ano muito cheio de novidades, de movimento, de reflexão, que vai terminar. Enfim, o ano da fé termina a 24 de novembro, o dia de Cristo Rei, o que não quer dizer que o seu espírito termine nessa altura e que nessa altura a porta da fé fique fechada. É isso, Sr. Arcebispo? Ora, perfeitamente. Aproveitaria talvez até para explicar um pouco, dizendo que o Dr. Carlos falava que haveria muitas novidades em relação ao programa pastoral. Eu direi que há apenas uma novidade. Assumi, juntamente com os conselhos pastorais e presbiterais, não é, que a fé para nós era verdadeiramente um desafio. A fé no que ela é, no que ela significa, e a fé depois também na pastoral da fé. De tal modo que, para a Arquidiocese de Braga, o ano da fé, desde o início nós quisemos que não fosse apenas um ano. É o ano, porque sem dúvida nenhuma que no próximo domingo, dia de Cristo Rei, encerraremos o ano da fé, mas quisemos dar à fé um período de tempo de 5 anos para irmos considerando alguns dos aspectos da fé. Não no sentido de fragmentarmos a fé, mas no sentido de chamarmos a atenção que há determinados aspectos que nós devemos considerar na única realidade da fé. E se o ano pastoral que terminou foi para tomarmos consciência dos conteúdos, que a fé é uma adesão a uma doutrina, com o credo, sobretudo com o credo, nós continuamos este itinerário, não é, de pastoral da fé. E como muito bem referiu, este ano que está em curso, continuamos com a fé, mas já olhamos para a fé que celebramos na liturgia, procurando fazer com que os nossos cristãos e as nossas comunidades descubram ou redescubram a riqueza da liturgia e particularmente dos sacramentos, e nos sacramentos, eu direi, sobretudo da Eucaristia, que é o centro dessa nossa fé, e depois continuaremos. No próximo ano olhamos para a fé como uma fé que se vai concretizar em obras, através de um ano social, depois um ano missionário, a fé que tem que se anunciar, e por fim, uma fé que tem que ser contemplada interiormente, numa união profunda com Maria. Portanto, isto para dizer que o grande problema da Igreja hoje, e para mim, concretamente em Braga, eu direi que é o problema da fé. Que fé tenho, que fé vivo, o que é que a fé me suscita na minha vida, o que é que ela me interpela, todo um conjunto de questões que deveríamos ser capazes de ir equacionando, não é? E então depois, este ano, sem dúvida nenhuma, a questão da fé celebrada, não é? Acho que o Sr. disse praticamente tudo, resta muito... Não, ainda há muita coisa para dizer. Não há, evidentemente, mas acho que fez uma síntese muito bem conseguida. O ano da fé, na exortação, no moto próprio de Bento XVI, a Porta da Fé, o Papa parte desse grande acontecimento da vida da Igreja, como alguém chamou, um verdadeiro sopro do Espírito Santo, que foi o segundo Concílio do Vaticano. Ele enfatiza, nomeadamente, o credo, que o Sr. Arcebispo já referiu, o catecismo da Igreja Universal, aí onde estão
todas as grandes questões da nossa fé, mas não deixando de abordar as questões relativas aos documentos do próprio Concílio, porque de facto não faz sentido celebrarmos o segundo Concílio do Vaticano e ignorarmos os seus documentos. Esse foi um aspecto que eu não referi, mas que nós também assumimos, dando a cada ano uma indicação para que os nossos cristãos e as nossas comunidades fossem estudando em cada ano uma constituição do Concílio. Não é? O ano passado foi a Lumen Gentium sobre a Igreja, este ano é a Sacrosanto do Concílio sobre a liturgia, que os cristãos deveriam efetivamente encontrar um pouco de tempo para refletir e para estudar. E dizia uma outra coisa que eu gostaria de sublinhar. Efetivamente que o Papa sugeriu que o ano que termina, o ano da fé, fosse um tempo para refletir sobre o credo e também sobre o catecismo. Não é? Eu gostava aqui de sublinhar e de dizer, isto não pode terminar. Esta formação, uso esta palavra intencionalmente, não é? Em que cada um sente que deve insistir, a formação a partir do credo, dos artigos em que se acredita, não é? E uma formação que se pega sobretudo no catecismo da Igreja Católica, não é? Que é um manancial para cada um dos cristãos hoje, no meio de tantas outras ideologias, pensamentos diferentes, não é? O cristão ser capaz de, no ambiente onde vive, por vezes hostil, não é? Mas ser capaz, como nós encontramos na Sagrada Escritura, de apresentar as razões da sua fé, não é só dizer, eu sou católico e até vou à missa, cumpro os meus deveres. É preciso mais, é preciso conhecer o conteúdo da fé e ter capacidade de poder falar das coisas da fé. Isto é muito importante. Sem dúvida. E eu ia abordar outra questão, mas volto ao catecismo. Muitas pessoas pensam que o catecismo é assim uma espécie de perguntas e respostas que nós temos que papaguear. Enquanto que o catecismo da Igreja Universal é um manual de consulta que deve estar sempre à mão. Isto é, nas minhas dúvidas, onde é que eu devo ir procurar esclarecer? Sem dúvida. Não, mas é bom também isso, e não vamos estar agora aqui porque não queria dar nenhuma sessão de catequese, mas nós muitas vezes usamos a expressão mesmo catequese de adultos. Não é? Alguns ficam muito preocupados e por isso mesmo nós outras vezes usamos mesmo a formação cristã de adultos, para não assustar tanto, não é? Mas a palavra catequese é este ato de se sentir permanentemente em formação, servindo-se de variadíssimos meios, não é? Falamos do catecismo, como podíamos falar dos documentos da Igreja, como podíamos falar num bom livro, há tanta coisa que hoje temos, não é? E que não usamos como deveríamos usar. Ó Sr. Arcebispo, eu ontem à noite já sou muito incapaz de ler coisas sérias e portanto deixo para a noite as revistas. E estive a ler uma revista, o suplemento de um semanário de fim de semana, que dedicava grande parte do seu conteúdo à felicidade. A felicidade aqui, a felicidade ali, deste modo. E uma das áreas que foi abordada tinha a ver com a busca interior, a serenidade, e então eu entrevistava várias pessoas, eu conversava com várias pessoas de diferentes sensibilidades, em que todas nos remetiam para as filosofias orientais, o Zen, isto e aquilo, e até coisas que ele desconhecia totalmente, a meditação das rosas, a meditação vegetal. E uma das pessoas que interveio dizia: sim, eu sou católica, mas sinto que a Igreja falhou e não me está a dar aquilo que eu quero, portanto venho fazer a meditação das rosas, que eu ainda não percebi bem o que era. E eu também não. Mas pelos vistos existe a meditação das rosas, não é? Ou coisas assim do género. Quando se pede, e o Sr. Arcebispo sabe isso tão bem como eu, ou melhor, muito melhor, mas somos da mesma idade praticamente, que a seguir ao concílio houve uma tendência muito grande para usar esta expressão, a refontalização, irmos às fontes. Eu penso que nós, agora, 50 anos depois do concílio, temos necessidade de fazer uma nova refontalização, isto é, ir às fontes do concílio. Isto é, o que é que o concílio, os documentos conciliares dizem, os padres conciliares escreveram e aprovaram, foi tudo por maioria absolutamente esmagadora, tirando uma ou duas exceções, enfim, confirmam a regra. O que é que
não correu tão bem, que leva estas pessoas a procurarem nesta coisa da meditação das rosas, que eu desconheço totalmente. Olha, não sou capaz de responder assim de uma maneira, sei lá, que toda a gente possa naturalmente entender. Só diria o seguinte, não é? Efetivamente nós hoje verificamos que há muito católico que parece que anda à procura de alguma coisa que a Igreja não tem, e que bate esta porta, bate aquela, vai àquilo que nós já tivemos um conselho presbiteral sobre isso, às religiões alternativas, soluções alternativas, que vêm confirmar aquela necessidade do espiritual na vida, não é? Aquela inquietação de que fala Santo Agostinho, não é? O meu coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Não é o descanso da outra vida, mas já neste mundo, não é? E efetivamente, não sei o que quer dizer essa meditação da rosa. Eu também não sei, sabe? Mas, com certeza. Mas, está a ver, mas falando da parte da meditação, eu suponho e imagino que se trata efetivamente daquilo que a Igreja, e o senhor falou da refontalização da Igreja, a Igreja foi sempre aconselhando a que os cristãos tivessem um tempo precisamente para meditar. Há momentos, dizia, que o último ano dedicado a este quinquênio sobre a fé será um ano de contemplação, um ano de meditação, não é? Precisamente para tentarmos fazer com que os nossos cristãos ousem parar um pouco de tempo, pegar, porventura, num livro, que pode ser o Evangelho, que pode ser um livro dos padres da Igreja, dos primeiros tempos, portanto, pode ser de um santo, pode ser de um místico, não é? Ler 2 ou 3 parágrafos, não é? Fechar o livro, fechar os olhos, se assim quiser, não para dormir, mas para olhar para dentro, não é? Fazer silêncio, e fazer isto em casa, fazer isto numa igreja, fazer isto, olha, no alto do monte. Eu gosto imenso, quando está bom tempo, assim, retirar, assim, na solidão, a solidão, o deserto. São palavras que nós hoje usamos uma vez ou outra, às vezes não sabemos o que é, mas se quisermos nós experimentar, isolarmos-nos um bocadinho das canseiras do dia-a-dia, não é? E interiorizarmos. Então nós começaremos a ter consciência desta presença de Cristo em nós através do seu Espírito, não é? E então aqui vem o reconforto, tantas vezes, para determinados problemas, que vem a serenidade, vem uma experiência, digamos, de verdadeira felicidade e, sobretudo, uma força para encarar a vida, não é? Só que nós desconsideramos estas coisas porque são tradicionais, não é? Mesmo o rezar para algumas pessoas, deixe-me dizer, o terço naquela forma repetitiva, se for com o mínimo de consciência e de atenção, é um espaço de descanso. Estou a prescindir até da dimensão, deixe-me dizer assim, sobrenatural, digamos, mas olhar para a parte humana, que cada um de nós também o é e também sente isso, não é? E a meditação é um desses aspectos. E não sei se efetivamente isso que leu se refere a isso, mas a meditação na vida de um cristão e do cristão empenhado, com o momento de sossego, de tranquilidade. Você não pode fazer todos os dias, uma vez por semana, parar, retirar-se, sozinho, com outros. Quando hoje aconselhamos a Alexio Divina, o que é Alexio Divina? É um pouco isso, digamos assim, é uma metodologia em que se pega numa passagem da Sagrada Escritura, se lê, se faz silêncio, se vê o que é que aquele texto diz, depois disto cada um manifesta as interpelações que esse texto deixou ficar, depois termina-se com uma oração. São formas, digamos assim, novas. Esta, por exemplo, nova não, Alexio Divina, é antiga, não? É muito antiga, não é? Mas nós às vezes não queremos experimentar estas e vamos procurar noutras que são alternativas, que a Igreja já propõe, já sugere há mais de 1000 anos, essas coisas todas, também entender? E era isso que nossos cristãos deveriam sentir, essa sede de fazer com que o cristianismo não seja pura e simplesmente uma Eucaristia mal participada, em que depois os jovens dizem que é uma seca e por aí fora, mas que o cristianismo seja muito mais do que isso, não é? E que tenha, sem dúvida nenhuma, aquela dimensão pessoal, e a fé é isso, pessoal, eu, não é? E eu então meto a razão na minha vida, não é? E então eu depois que sou parte de uma comunidade e por isso mesmo sinto que é um dever, não apenas um preceito, uma obrigação, mas sinto eu que é um dever ir a uma Eucaristia para me encontrar com os meus irmãos, para louvar o Senhor cantando e estar numa sintonia de ouvir a mesma palavra e partir para a vida com os mesmos propósitos. Este é um redescobrir o tesouro da Igreja, que é maravilhoso.
não tenho mais nada a dizer, evidentemente, mas eu estava-me a lembrar do cardeal Ratzinger, quando escreveu aquele livro, que depois foi reeditado várias vezes, Introdução ao Espírito da Liturgia, que ele, numa das partes, lá num determinado momento, diz que é necessário reencontrar a liturgia do silêncio. Eu gostei imenso desta expressão. Nós hoje precisamos do silêncio. Porque cada um precisa do silêncio. O que eu li nessa entrevista... E é o que não há. O senhor olha para as famílias e houve barulho em todos os... toda a hora e momento. Não, em todos os quartos, todas as salas, porque há uma televisão, há um computador, há um disco, e não há silêncio. Mas sabe que uma das coisas que nessa entrevista de que falei há bocado, Sr. Arcebispo, as pessoas procuravam são espaços de silêncio. Mas existem, nós hoje inclusive... De silêncio absoluto. Nós temos hoje tantas nossas casas, estão a ser aproveitadas quase como centros de espiritualidade, só que nem sempre são aproveitadas como deveriam ser aproveitadas, né? E temos esses espaços, esses lugares, e para fazer mesmo silêncio, né? Eu há dias estive com o Presidente da República almoçando, e vou fazer publicidade, não é? Almoçando na hospedaria em Tibães. É uma hospedaria que existe no meio de toda aquela imponência do mosteiro de Tibães. Não é? E essa hospedaria são 6 quartos de casal e 3 individuais, não é? Depois com a sala de jantar, naturalmente, e eu dizia lá publicamente que era um ótimo espaço para um casal passar um fim de semana na tranquilidade, no sossego, se quiser, e também não é publicidade, mas dar a conhecer as coisas boas que nós temos. Na Abadia, na Senhora da Abadia, aproveitaram a Casa do Moinho e também são 6 ou 7 quartos, onde a única coisa que se ouve é o cantar da água, não é? O cantar, que é daquelas coisas que tranquiliza e não sei o que mais, não é? Eu às vezes quando passo lá, porque é que não há grupos de casais que aproveitam com os filhos, ou seja, para vir aqui, cozinhar juntos, conversar, rezar, estar, descansar, sair do barulho das cidades, desta quase obrigação de ir aos hipermercados no meio daquela barulheira toda, não é? As pessoas retemperavam muito mais as energias para si e para a família, não é? E isto devia ser aproveitado, não é? Estou a fazer publicidade, não estou a fazer publicidade, só estou a referir, por exemplo, a 2 lugares pequenos, de pequena dimensão. E que reúnem boas condições. Tem ótimas condições de sossego, de tranquilidade, e que pode provocar o descanso para as agruras, deixe-me dizer assim, numa semana que começa. Provavelmente, e nós temos que sair daqui, senão nunca mais... Nós chegamos ao essencial, mas perdemos. Mas pronto, mas acho que é muito interessante, porque, de facto, as pessoas procuram o silêncio, as meditações esquisitas, como essa que eu referi, que eu nem sabia que existia, ou outra, a meditação vegetal, em que as pessoas se esfregam nos troncos das árvores e fecham os olhos à espera que as energias entrem por baixo e por cima, não sei por onde. Quando nós, na Igreja, temos espaços, temos uma tradição da meditação e de reencontro de cada um consigo próprio e depois com Deus. E depois com os outros. Evidentemente, isso vem em cadeia, não é? Sr. Arcebispo, isto é muito interessante, de facto, e acho que merece ser trabalhado. Quando se faz uma atividade é de bom tom e de boa eficiência fazer a avaliação. Sr. Arcebispo, como responsável cimeiro da Diocese de Braga, o ano da festa a terminar, não vai haver muito mais atividades até domingo, que é já daqui a 2 dias, portanto já não mexe muito, mas como é que o Sr. Arcebispo viu, ou está a ver, como, em traços largos, evidentemente, não podemos particularizar neste arciprestado ou nesta paróquia, neste movimento, etc., mas como é que viu globalmente o entendimento do desafio de Bento XVI para o ano da fé? Olha, eu não queria responder só por mim. Na quarta-feira passada tivemos a habitual reunião dos arciprestes e vice-arciprestes, né? E tivemos um tempo em que percorremos arciprestado por arciprestado para que dissessem efetivamente o que é que foi este ano da fé a nível de arciprestado e consequentemente a nível de paróquias, né? O que é que eu direi em poucas palavras, né? Vou-lhe dizer que efetivamente em muitos arciprestados e em muitas paróquias foi um ano da fé levado a sério, com iniciativas variadíssimas e iniciativas não realizadas para começar e acabar, mas para deixar as suas marcas continuando, e poderia aqui indicar algumas sugestões que ontem surgiram. Noutros lugares
o ano da fé foi assumido assim como uma palavra que se dizia quase de vez em quando, e também foi dito na reunião dos Jaciprés, que também noutras paróquias quase que nem sequer se falou. Isto temos que ser realistas, não é? E naturalmente lamentar, digamos, esta situação, porque não estou a falar por mim, estou a falar por aquilo que disseram. Disseram, felizmente, que são poucos, mas estas coisas acontecem, somos igreja, e que era bom, digamos assim, que isto acontecesse. Não? Portanto, foi positivo. Evidentemente, era isto que eu ia concluir dizendo, como digo, não por mim, mas por aquilo que os seus aciprestas disseram, foi um ano que marcou, digamos, um bocado o ritmo das nossas comunidades, com muitas iniciativas. E eu interpelei, não é? E no próximo domingo, se Deus quiser, vou dizer que não quero tirar conclusões porque estamos no tal itinerário da fé, não é? Mas não querendo tirar conclusões, lembro que nós, quando tivemos os 3 anos dedicados à palavra, nós nos deixamos também questionar por aquela passagem onde se pergunta sobre os frutos. Que frutos, não é? Então eu digo que é necessário que o ano da fé continue a deixar frutos, e era bom que deixasse naturalmente esses frutos, não é? Esses frutos que têm muitas dimensões. Nós, no próximo domingo, na sessão na celebração do ano da fé, na igreja, na catedral, nós teremos também, apesar de nos gir, digamos assim, acumular em termos de tempo, não é? A ordenação de um diácono permanente, não é? Um homem que esteve sempre ligado à ação católica, o Dr. Carlos sabe, os ouvintes sabem, sim, mas sabem a importância, digamos assim, que o dia de Cristo Rei antigamente, eu peço desculpa, a tosse, são acidentes da e esperemos que passe, não é? O dia de Cristo Rei hoje é mais o dia de Pentecostes, mas antigamente para a ação católica tinha um significado muito particular e muito forte, não é? Portanto, teremos esta ordenação de um diácono permanente. Nós este ano estamos falando muito dos ministérios. O diácono permanente é o ministério ordenado, pois há os outros ministérios de catequista, de acólitos, de leitores e muitos mais, digamos assim. Teremos essa mesma ordenação, e eu, no fim, tenho a intenção de referir, e até trouxe aqui um apontamento para não me esquecer por aquilo que eu li. O Santo Padre, no próximo domingo, encerrando também o ano da fé, vai apresentar a sua última exortação apostólica, que tem por título Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Né? E a apresentação ele vai fazê-la entregando um exemplar a um bispo, a um padre e a um diácono, portanto, os ministérios ordenados, dos mais novos. Vi nos jornais dos mais novos, não é? E depois vai entregar mais 33 pessoas, religiosos, representantes dos movimentos, jovens, artistas, e inclusive vai entregar a um cego em forma eletrónica, não é? Entrega. Eu, no próximo domingo, se Deus quiser, vou terminar a celebração, ou se quisermos a homilia, já estou a antecipar, dizendo que também eu gostaria de colocar na mão de todos os nossos cristãos e das nossas comunidades, não apenas esta exortação apostólica, que não a tenho. Dizem que é publicada hoje ou amanhã, não tenho bem, mas depois traduções e edições, mas pronto. Mas também não teria, o gosto teria de oferecer a todos os nossos cristãos isso mesmo, não é? Mas agora, em termos de imaginação, em termos de realismo, não é? Esta alegria do Evangelho, não é? Fazer com que os nossos cristãos, como fruto e consequência, agora aqui, cá está, deste ano da fé, sentissem eles mesmos a alegria que o Evangelho dá. Alegria no sentido de felicidade, não é? E ao sentir esta alegria, que não reservassem só para si essa alegria, mas que se pusessem, digamos, um pouco mais em movimento para, no meio do mundo em que nós vivemos, dizer: o Evangelho é uma boa nova diferente de todas as outras, não é? E fiquei contente, tenho que o dizer, pelo facto do Papa ter escolhido este dia para publicar esta exortação apostólica, que creio que encerra um pouco os resultados do último sínodo sobre a nova evangelização, e com este título, A Alegria do Evangelho, não é? Se antes nos falou da luz da fé, Lumen Fide, agora este Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, e eu acho que é
Bem, acho que é importante. O título é apelativo, sobretudo numa época em que o Ocidente está mergulhado em fortes sombras e uma depressão interior muito grande, de desânimo. Eu acho que é muito importante. Vir aqui, não darei a conclusão, mas o pedido que gostava de deixar, e acho que é isso mesmo, sentirmos, o Carlos, eu e todos nós, digamos, que o Evangelho dá-nos alegria. É mesmo uma alegria, não é? E ninguém é alegre só para si, não é? Porque o Evangelho, a palavra é uma boa nova, é uma boa notícia, não é uma coisa... E ninguém é alegre só para si. Evidentemente, depois contagiar outros. Uma pessoa alegre contagia os outros, não é? Já se diz um santo triste é um triste santo, não é? Portanto, um cristão triste é um triste cristão. Possuído pela palavra de Deus e pela fé, considera que... Sr. Bispo, o tempo voa e voa muito depressa quando a conversa é simpática e agradável e útil. Mas eu não queria deixar de perder esta oportunidade de avançar umas semanas. Vai haver, isto está integrado no plano pastoral da Diocese, pela segunda vez, a bênção arquidiocesana de grávidas na Sé Catedral, no dia 15, na missa das 11h30. Não é uma mensagem que eu peço que dê, mas o apelo. Que apelo, como arcebispo de Braga, como pastor da igreja que está em Braga, faz para que se convoquem as grávidas, os pais dos bebés e os avós para a catedral para celebrarem o Evangelho da vida. Olha, eu diria que portanto, o convite está formulado, já disse tudo, não queria estar a insistir. Evidentemente que ficaria radiante. O ano passado, a primeira vez que nós fizemos e que estipulámos que no primeiro domingo do Advento, todos os anos faríamos a bênção das grávidas, não é? E ao fazermos a bênção das grávidas, não é? Disse o primeiro, não sei, é o terceiro. Nós, o ano passado visitámos a senhora do Ó. É a próxima da senhora. É isso tudo, não é? E até porque, e tenho falado nisso imensas vezes, não esqueçamos que um dos problemas da sociedade atual, não é? Está que a sociedade portuguesa está a envelhecer. O envelhecimento da sociedade portuguesa, os números são alarmantes. E está a envelhecer, eu direi, graças a Deus, porque... Os velhos duram mais tempo. Evidentemente, graças a Deus nesse sentido. Mas isto também porque não nascem crianças, não é? E, portanto, a bênção das grávidas é também, eu vejo, como que um apelo a uma maternidade, não é? E que hoje se desconsidera, vão-se buscar razões que poderão considerar justas, mas este sentido também de confiança em Deus e de reconhecer que o próprio país poderá rejuvenescer através da maternidade. Eu acho que isso este dom... nós não podemos calar, não podemos deixar de celebrar o dom da vida, portanto, celebrar esse dom da vida, e por isso mesmo deixo o apelo, mas para que todas as mães grávidas, não é? Mães grávidas, porque o são, digamos assim, estejam presentes, não é? nessa celebração, para que naturalmente depois a maternidade decorra da melhor maneira, com a bênção de Deus, mas para que o dom da maternidade também seja acolhido por muitas outras mães, ou que o podem ser. Aqui fica o apelo do Sr. Arcebispo, que nesta noite, este apelo final, mas não esqueçam a primeira parte da nossa conversa com o nosso prelado. Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Exposende.